Pode sentar, por favor. Bom dia a todos, bom dia, irmãos e irmãs de todo o Brasil, ou do mundo inteiro. Certamente deve ter alguém nos acompanhando em outros países. Quero agradecer a oportunidade imensa que os Pais Celestiais e o Verdadeiro Pai está me dando nessa manhã, desse domingo, nesse dia 14 de junho de 2020. Bem, confesso a senhores que nós estamos participando de um seminário juntamente com o pastor Daí. Claro, eu estou acompanhando as conferências ontem começou as conferências de preparação para novas missões, e o seminário está muito bom, e esse seminário está dando muita inspiração, não é, pastor Daí? Está dando muita inspiração, que acredito que nós podemos atingir todo o Brasil através da tecnologia. Talvez é esse momento que Deus está pedindo para nós realmente conseguir vitória para restaurar a nação, claro, restaurar começando por nós mesmos, nossa família, a nossa tribo, e assim atingir o nível de nação. Bem, irmãos e irmãs de todo o Brasil, vocês que nos acompanham, aqueles que estão fazendo seminário, o seminário está muito bom, né? A conferência do pastor Daí muito boa, nossa, da Soranã fantástica, do presidente ainda muito interno, né? Realmente com um grande fundamento. E agora pela manhã do Dr. Simão, da UPF, logo após o sermão do pastor Samuel Ota. Então, depois teremos o do presidente. Então, o seminário está fantástico, maravilhoso. Peço perdão porque muita gente queria participar desse seminário e muitas pessoas não podem participar, né? Porque é um espaço só para 100 pessoas, e aí teve que juntar mais ou menos quase 200 pessoas em espaço de praticamente um só aparelho, um computador, um celular, 2, 3 pessoas assistindo o seminário, porque é um aprendizado muito grande. Mas eu quero voltar aqui ao nosso sermão dominical, e eu escolhi um tema ilusitado. Esse tema que eu vou falar para vocês, ele tem me ajudado nesses últimos 20 anos, e eu pensei durante essa madrugada, Pai Celeste, o que o Senhor quer falar para mim, né? O que o Senhor quer me educar? Qual a orientação? Como eu posso ser maleável à sua vontade, né? Então, a gente ora, pensa em vários temas, né? E aí vem um tema que realmente para mim, muito interessante. E esse tema, realmente, o presidente, há 20 anos atrás, ele deu esse tema. Eu aprendi esse tema, né, que é muito, muito bom. É um tema que está sendo falado bastante no guia interno, principalmente ontem, no guia interno do presidente, né, sobre o custo do Verdadeiro Pais, o custo de 40 anos. O presidente estava muito emocionado, eu fiquei emocionado muito também, porque ali realmente tem um segredo do céu, e ninguém sabe realmente o sofrimento do Verdadeiro Pais, principalmente do Verdadeiro Pai, né, no custo do exército durante 40 anos. Realmente é a grande falha de 1945. Realmente é muito dolorido, né? Na verdade, até um tema que eu gostaria de falar hoje, mas talvez o lado emocional ia ser muito forte para mim. Eu preciso me preparar mais, né, para falar sobre temas, sobre essa dor, a dor do coração do Verdadeiro Pai, né, nesse período do deserto de 40 anos. Né? Então, o tema que eu quero falar para os senhores hoje é um incidente. Então, eu pergunto para nossos irmãos e irmãs, um incidente acontece todos os dias nas nossas vidas, 24 horas, você esteja dormindo, acordado, pensando, falando com você mesmo, sentindo, acontece o momento inteiro, 24 horas. E até nesse momento mesmo aqui, né? Pai Celeste, qual é a sua vontade, né? Então, qual é o seu desejo? Então, sempre você tem que estar pensando na intenção de Deus, né? O que Deus está realmente pensando sobre você, qual o desejo de Deus? Então, muitas das vezes, como aqui mostra no gráfico, né, o presidente explica isso muito bem, a Soranã também conta a experiência dela, e nesses 20 anos, esse gráfico aqui, da questão do incidente, tem me ajudado muito, a mim pessoalmente, junto com minha esposa, com os filhos, mesmo com os filhos espirituais,
várias situações que ocorrem na nossa vida, né? Por que acontece isso? Ou mesmo na minha família física, várias situações ocorrem e você não sabe por quê. Então, quando você você realmente começa a orar e começa a perguntar para Deus, aí você percebe a intenção de Deus, né? Nesse momento, né? Que está acontecendo aquele incidente. Quando você vê aquilo ali só, o nível físico ali, aquele fato em si, então o seu lado emocional, a tendência do seu lado emocional é você reclamar, é você falar qualquer coisa contrária àquilo que é a vontade de Deus, e muitas das vezes mostrando a natureza decaída, né? Então aí dá o quê? Dá condição para que Satanás ele possa fazer a acusação. Então justamente aí utiliza praticamente quase as 4 naturezas decaídas. Então, como mudar isso para o lado de Deus? Como realmente pegar essa condição como condição de indenização? Não, isso está acontecendo comigo porque algum propósito tem, algum motivo tem. Qual o motivo? O que Deus quer me dizer com essa situação que está ocorrendo comigo? Né? Com esse incidente em si? Né? Qual a intenção de Deus? Né? Então, como você está no jogo, então nem Deus nem Satanás pode decidir, só você que tem de decidir esse jogo, então você tem que descobrir. Deus não vai falar para você, muito menos Satanás, né? Então, Satanás está louco para ganhar o jogo, porque ele quer você como posse. Mas Deus também quer cada um de nós como posse. Então, se Deus quer a mim, Amaral, como posse, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir a intenção de Deus, né? Qual o propósito de Deus naquela pessoa, naquele incidente que está ocorrendo, seja ele qual for, para que possa me restaurar, para que eu possa realmente ir para o lado de Deus e tomar a posição de posse. Então, Deus quer como filho, Deus quer que eu conquiste a primogenitura. Porque a primogenitura pertence o quê? Pertence a Satanás, né? Então, aí eu tenho que conquistar essa primogenitura. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer isso se eu realmente ir para o lado de Deus, com o coração, né, com uma forma da condição de indenização, né, usando o curso fórmula, o curso do Vida dos Pais. Então, se você para e pensa, não, essa é a intenção de Deus para me restaurar, alguma situação que está ocorrendo comigo, que eu preciso me restaurar. Então, é interessante que aí o presidente, né, ele, há 20 anos atrás, e nesse período de 20 anos, que eu venho treinando, muita coisa melhorou dentro de mim, né? E até meus próprios filhos reconhecem, minha esposa também. Então, que eu mudei bastante, né? Mas quem é que percebe essa mudança? Quem percebe a mudança é justamente a esposa e os filhos. Isso não quer dizer que eu fiquei bom o suficiente, não, precisa melhorar muito ainda, né? Muita coisa eu preciso me educar, ainda preciso crescer, desenvolver. Mas eu percebo que a minha mudança causa grande mudança na minha esposa e nos meus filhos, porque a mudança que está em mim muda tudo que está em volta de mim. Então é impressionante. Então, no momento que acontece o incidente, qualquer situação que aconteça comigo, realmente a tendência nossa é ficar nervoso, ou então explodir, ou então usar praticamente a natureza caída. Mas nesse momento, se você para realmente, né? Para e realmente e dá um tempo mesmo, espera e dá aquele tempo, né, mesmo, e começa a fazer oração, realmente aí tem resposta de Deus, porque você não usou a natureza decaída, você não esbravejou, você não trocou, não inverteu sujeito-objeto, não inverteu, não usou a natureza decaída. Então aí Deus dá a resposta para você, porque você venceu, você deu essa condição, então com essa condição tem a resposta de Deus. Então é fantástico, né? Então há poucas vitória que eu tive nesse período foi muito boa. Então, claro, eu tive também derrota, porque muitas vezes não consegui vitória, mas nesse processo de tempo que realmente houve tempo para calma, esperar, colocar tempo e fazer oração, talvez tenha alguma razão, quando consegui fazer isso, obteve vitória. Então aí você percebe realmente como é maravilhoso, é possível o ser humano atingir a perfeição. Até a perfeição individual. Só que nós temos que praticar isso 24 horas. Agora é fácil? Não. Porque Satanás, o que é que ele diz? O que Satanás diz? Você é meu filho, você faz a minha vontade mesmo. O seu pensamento é meu, o seu sentimento é meu. Então, você pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas o seu pensamento não é de Deus, né? Então, Satanás, ele acusa o tempo inteiro. Mas aí você tem que mudar o pensamento, né, para o pensamento de Deus.
e aí o sentimento de Deus, e as ações de Deus. Então aí quando você vai começando a pensar nisso, então aí o seu tempo que você pensaria em Deus só em 1 hora, aumenta para 2, para 4, 5, 6, 10 horas, 24 horas. Então aí quando você começa a fazer oração, realmente 1 minuto de oração, só você pensar no coração de Deus, na dor de Deus, no sofrimento de Deus ao longo da história humana, procurando seus filhos, encontrar seus filhos, não tem como você não derramar lágrimas. É impossível. É impossível você não derramar lágrimas, você não ficar emocionado por Deus, pelo coração de Deus, que procura seus filhos, chama o nome de cada um de nós, e muitas vezes a gente não ouve. Não ouve. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus está falando nesse momento para cada um dos senhores, chamando cada um do nome dos senhores. Meu filho, minha filha, eu quero abraçar você, eu quero estar junto com você, eu quero viver com você. Permita, mas para Deus entrar em cada um de nós, o que tem que acontecer? Não pode ter nada de mal dentro de nós, não pode ter a mancha de Satanás. Satanás não pode estar dentro do nosso coração. Nós temos que estar absolutamente 100% realmente inteiro para Deus. Então, por favor, irmãos e irmãs de todo o Brasil, nós estamos chegando num momento muito especial. Você vê a nossa mãe, né? Nossa mãe andando ali devagar, com o corpo cansado, né? De sacrifício durante a vida inteira, esperando a nossa manifestação como filhos para restaurar a nação, para conseguir vitória no tribal celestial. Então, tornar pessoas celestiais. Então, realmente, e na última oração do verdadeiro Pai, né? Que tudo estava concluído, mas Ele deixou a herança de nós conseguirmos vitória no nosso missão tribal celestial e restaurar a nação, restaurar a soberania. Então é um momento, chegou o momento, o mérito da idade chegou, é um tempo que chegou. Realmente estamos vivendo um momento de muita sensibilidade. Então há 20 anos atrás, esse entendimento daqui do incidente ou do curso Fórmula, realmente era muito pesado, muito difícil, mas hoje se tornou mais fácil porque começamos a fazer a libertação dos antepassados. Então 20 anos libertando os antepassados, libertando o mundo espiritual. Então foi melhorando o ambiente, né? Melhorando o ambiente em nível das famílias abençoadas do Brasil inteiro. Então agora há um momento de nós nos unirmos absolutamente. É possível. E se nós nos unirmos absolutamente conectado, centrado nos pais celestiais, nos verdadeiros pais, na nossa figura central, realmente nós podemos ter vitória, conseguir vitória. É possível, né? Então, eu sei que cada um de nós tem nossas características, né? Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos aspectos diferentes, mas quando se olha para o coração de Deus, quando se olha para o verdadeiros pais, nós somos um só, porque somos irmãos e irmãs. Nós temos a mesma linhagem de Deus, então nós devemos nos unir para poder dar alegria para os pais, ok? Então muitas pessoas perguntam assim, o presidente, ele é fantástico quando ele coloca tão mastigadamente, né? As pessoas falam, vou viver, agora é tempo de consciência, né? Então qual a consciência? É da consciência original, não de minha natureza ou minha consciência decaída, mas sim da consciência original, né? Ou muito menos da mente má. Aí quando se fala em Caim e Abel, nossa, tem pessoas que não gostam dessa palavra de Caim e Abel. Por que não gosta? Porque não teve vitória ainda. A partir do momento que você tem uma vitória com alguém, com o seu Abel, seja ele quem for, né? Se você teve vitória com Abel, você vai ver que isso muda tudo. Então, e nós vamos acumulando essa vitória com os vários Abéis, então você vai percebendo que isso aí, você vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo seu coração, né? Então, porque isso é um processo do curso Fórmula, um processo do curso da restauração por indenização. Então, muita gente não gosta de indenização, né? Então, nem o verdadeiro pai gosta de indenização, né? Ele falou uma certa vez, mas não tem outra maneira, outra forma, a não ser o processo do curso Fórmula, no processo de restauração por indenização, para voltar ao estado original. Então, aqui nós temos nesse gráfico aqui, né, a Abel. Todos nós somos Abéis, todos nós somos Caim. Então eu na posição de Abel como filhos espirituais, ou mesmo dando orientação, então
se você tem aquele membro que dá muita dificuldade para você, então aquele membro, realmente o presidente enfatiza bastante, né? Aquele mais profundo no inferno, né? Que está no profundo do inferno, se você consegue amar ele, né? Que dá muita perseguição para você, se você consegue subjugar e amar ele profundamente, então, com o coração, com a intenção de Deus, porque esse é o coração de Deus como um pai, ele quer amar cada um de nós, né? Então, Satanás não vai soltar, Satanás não vai ter como, se não consiga amar aquele membro mais difícil. Então, como é que Deus vai conseguir restaurar o ser humano se eu não consigo aquela pessoa mais difícil? Então, Deus não vai soltar aquela pessoa que é tipo Abel, né? Pessoa boa, pessoa muito boa. Satanás não vai soltar. Então, nós temos que conseguir realmente amar aquelas pessoas difíceis, né? De amar. Então, quando você ama aquela pessoa, ama seu inimigo, né? Ama profundamente. Mesmo que ele não saiba, às vezes ele provocou algo em você, ele não sabe porque foi provocado, mas Deus tinha a intenção de me restaurar minha natureza decaída, porque algum ponto, alguma situação, ou mesmo aquele membro, por alguma situação lá atrás, dos meus antepassados, vai que de repente lá, meus antepassados matou alguém parente daquele membro, e aquele membro está me perseguindo eu, Amaral, um exemplo, né? Ou um filho espiritual, seja quem for, está perseguindo, mas se eu descubro, Pai Celeste, então aquele membro, ele me está perseguindo porque algo lá atrás, meus antepassados causaram alguma situação, então por isso está dando perseguição para mim, então eu preciso restaurar. E isso aí vale vários os níveis, né? Em nível individual, vai no nível de família, vai no nível de tribo, vai no nível de cidade, de nação, então vai atingir vários níveis, né? Vários níveis, né? Ok? Então, eu gostei muito dessa parte aqui, que o presidente explica muito bem, né? É fantástico, né? O guia interno do presidente é fantástico. Eu acredito que todos os senhores, irmãos e irmãs do Brasil inteiro estão acompanhando, porque isso aqui é uma direção nacional, né? Então, esse guia interno está dando muita vida, realmente está dando renascimento a todo o Brasil. Então, se nós nos unirmos nessa condição interna, das palavras de Deus, o presidente está realmente nos orientando, nos educando, nós poderemos conseguir vitória nesses 7 anos, né? Nesses 7 anos até 2027, para restaurar a nação do Brasil. Então, o objetivo qual é? Todos nós que fomos nesse tempo escolhidos, chamados por Deus, todos nós somos Abéis, perante toda a sociedade, perante mais de 200 milhões de habitantes aqui do Brasil, né? Então, todos nós temos essa grande responsabilidade. Então nós precisamos treinar. Então, se eu tenho todos nós somos Abéis, todos nós somos Caim. Eu tenho meu Abel acima de mim e tenho vários Caim abaixo de mim. Então, todos nós temos duplas situações. E todos nós eu preciso eliminar minha natureza decaída, né? E eu preciso estar com Deus, né? Fazer o fundamento de fé. Então, precisamos estar unidos absolutamente. Então, aqui diz, né? Quando você olha o membro, aquele membro, membro é o problema, né? Então, você está olhando só fisicamente, não gosta daquela pessoa, que aquela pessoa é a pessoa crítica, é assim, não dá para trabalhar com ela, não dá para conversar com ela, não dá nem bom dia, ela critica, ela acusa, ela faz um monte de coisa, né? Um tipo de membro assim. Então, se você olha realmente a questão física, você não quer nem se aproximar daquele membro, não quer nem conversar, você quer estar longe dele, né? Então, essa é a tendência nossa, mas isso aí é realmente o nível. Então, se nós fazemos isso, meu nível é muito pequeno, meu Deus do céu, meu nível de amor é desse tamanho, um nível de amor muito pequeno. Então, quando nós vamos orando para Deus e perguntando para Deus, por que aquele membro é assim? Então, você vai descobrindo algo mais espiritual. Aí você vai descobrindo, aquele membro é assim porque tem situações pesadas de antepassados, né? Tem várias situações de antepassados pesados, né? Que realmente seja ele, ou de Caim e Abel mesmo, ou de Adão e Eva, ou dinheiro público, seja qualquer situação, né? Desses 3 níveis que são mais pesados, né? Que Satanás domina o ser humano. Então, aí quando você vai percebendo o sofrimento dele, espiritual, aí você, Pai Celeste realmente está sofrendo. Então, você vai mudando o seu coração, ele sofre devido a essa situação. Mas aí quando você aprofunda mais ainda, aí você entende realmente o coração de Deus, a intenção de Deus, para que aquele membro, aí você percebe, nossa, Deus mandou esse membro para me educar, para me restaurar. Aquela pessoa que Deus colocou na minha frente, para realmente me educar.
E realmente, obrigado. Aí você começa a ter um coração de gratidão a Deus, e quando você vai aprofundando mais ainda, aí você percebe que Deus fala assim: Amaral, esse também é meu filho. Não é só você que é meu filho, aquele também é meu filho. Então, se você não ama ele, se você não muda, como posso restaurar todos os meus filhos? Eu estou pedindo a você para amar ele, como eu amo. Então, quando você olha dessa maneira, gente, muda tudo. Muda tudo. Muda completamente. Então, é isso que eu peço a Deus, essa capacidade, né, de amar como Deus ama, de olhar com o coração de Deus. 24 horas, eu quero ter isso. Todos nós queremos ter isso, porque esse é o desejo de Deus. É o desejo dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Então, nós temos que ter essa capacidade de realmente ir no profundo coração de Deus. Então, imagine a dor de Deus em perder os seus filhos, Adão e Eva. Imagine a dor de Deus ao perder Jesus. Nossos antepassados, ao assassinar Jesus. E Jesus ainda tem um coração ainda: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Então, o próprio coração de Jesus perdoando cada um de nós, porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Isso nossos antepassados causaram sofrimento, a dor, mais uma vez, o coração de Deus. Na Adão e Eva, que nossos antepassados causaram dor a Deus, depois no coração de Jesus, né? E aí nós temos a questão do coração dos verdadeiros pais. Então, quando chega em 1945, toda a humanidade, no fundamento, devia receber o verdadeiro pai, devia receber os verdadeiros pais, mas não recebeu. Então foi um grande fracasso. Então, é como se você vê em nível mundial, Adão e Eva, depois Jesus, depois 1945, 3 fracassos muito doloridos para Deus. Então, se a gente entra nesse profundo coração de Deus, né, é muita dor, é insuportável. Então, nenhuma dor nossa, por mais que nós tenhamos sofrido na nossa vida física, pessoal, ou nossa situação familiar, não se compara, não tem comparação com a dor de Deus. Então, nós temos que realmente nos aprofundar cada vez mais. Quando você mais se aprofunda no coração de Deus, a dor que você sente, seja ela qual for, não é nada, né? Então, nós precisamos atingir esse nível, né, de relacionamento próximo com Deus, né? Próximo com Deus, ok, irmão, irmã? Então, aqui realmente e como podemos fazer isso, né? Nós podemos fazer isso quando nós usamos realmente a capacidade, o poder de Deus de 95%. Então, quando você cumpre aqueles 5% que Deus te pede para você fazer, né? E que a gente cumpre, Deus faz a parte dele. Isso é inevitável, isso é absoluto. O problema é que muitas das vezes eu não cumpro a minha parte, a minha responsabilidade, né? E acertar a vontade de Deus, né? Então, quando acerta a vontade de Deus, absolutamente, a parte de Deus está pronta. Aí você consegue vitória. Você percebe isso dentro de você, né? É uma coisa assim que é difícil explicar com palavras, né? Mas é impressionante. É muito bom, né? É muito bom mesmo. Mas, infelizmente, mas muitas das vezes, né, nós queremos usar o 100% do homem, né? Quer dizer, eu vou usar 100% meu 100% e esquecer os 95% de Deus. Aí não funciona. Não funciona. Nós temos que realmente nos capacitar a compreender, a entender, a usar os 95% de Deus. Então, o que acontece muitas das vezes, né? Aqui tem uma explicação realmente bem interessante, né? Conhecer os 95% de Deus é tão importante quanto conhecer os 5% do homem. O que é comum acontecer na vida de fé é tentar resolver 100% por si mesmo, sem acreditar nos 95% de Deus. Por não conhecer como é a solução por meio da intervenção de Deus, pensa, de qualquer maneira, somente eu criticando é que melhorar a igreja. E pode até passar a pensar, precisa resolver o problema, nem que eu tenha que atacar a pessoa que está errada. Nossa, isso é muito triste. Por causa disso, tem se prolongado o processo da restauração, né? Nós vemos aí a questão do projeto Jardim. Quando eu vejo, eu vejo lá o presidente Soranã,
representando o Fé dos Pais lá em Jardim, como se estivesse realmente, depois de mais de 21 anos, recuperando o projeto Jardim, restaurando tudo aquilo que foi perdido nesse período de 21 anos, estando lá nessa condição nacional, né, de realmente dar educação para todos nós, e nós realmente nos arrependemos, né, do que aconteceu lá no projeto Jardim, e poder restaurar novamente, para poder restaurar a nação. Então, gente, a importância disso é muito grande, Então, na verdade, a razão porque só consegue ter esse tipo de ideia é porque se uma situação típica onde a pessoa que nunca teve uma vitória no fundamento de substância pode entrar facilmente. Então, se nós não temos realmente vitória no fundamento de substância, é impossível. Então, ao longo da história humana, nós percebemos que justamente as grandes falhas foi no fundamento de substância. Fazia fundamento de fé e falhava no fundamento de substância. Então, agora chegou o momento de nós realmente substancializar realmente o fundamento de substância. Entende? Então, é o momento, nós não temos mais tempo. Acabou o nosso tempo. A nossa mãe realmente tem falado, acabou o tempo. Deus realmente esgotou o tempo, né? Então, agora chegou o tempo de Deus, e nós estamos vivendo nesse tempo, respirando o mesmo ar que o Fé dos Pais, ainda, né? Vivendo nesse tempo. Então, chegou o tempo de nós substancializar, né? Esse fundamento de substância para restaurar nós mesmos, restaurar nossa família, nossa tribo e a nação. Eu acredito que é possível. Então, se não consegue ter vitória em cada uma das tarefas e teste, torna-se fácil ocorrer o seguinte ciclo vicioso. Isso que muitas das vezes acontece. Primeiro, não acreditar no 95% de Deus. Realmente, é isso que acontece. Às vezes, muitas vezes nós ficamos apagados. Será? Deus, por que está acontecendo isso, né? Então, muitas das vezes nós esquecemos Deus, né? Então, nós temos que acreditar absolutamente nos 95% de Deus, né? Muitas das vezes, e a maioria das vezes, não cumpre os nossos 5% de responsabilidade. 3, acha que são só os 5%, aquilo que não são só os 5%. Então, quer dizer, isso aqui repete muito, né? Acha que são os seus 5%, aquilo que não são os seus 5%. Então, isso aqui vira um jogo, né? Um jogo. Como resultado, quarto, como resultado, tenta resolver 100% por sua própria ação. Então, não, eu tenho que resolver isso, é assim, 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 eu penso assim, 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 eu vou resolver dessa maneira. Então, aí, não tem como Deus trabalhar. Não tem como Deus trabalhar, né? 5, significa que está rejeitando os 95% de Deus, sem perceber. Acontece muitas vezes isso, né? 6, não tem vitória na indenização. O amor também não cresce, e apenas o ressentimento permanece. Isso é o resultado, infelizmente, é esse tipo de resultado que nós, infelizmente, percebemos, né, ou sentimos e tem no nosso coração. Permanece o ressentimento. Se permanece o ressentimento, isso quer dizer que nós não tivemos nenhuma vitória. Se tem ressentimento, é porque não teve nenhuma vitória. Se começa a ter uma vitória, nem que seja uma, você começa a dissolver o ressentimento, né? Aí vitória 2, 3, 4, você tem que ter muitas experiências de vitória para limpar totalmente o ressentimento. Mas lá no profundo, ainda lá Satanás, lá o amor diminuído está escondido, que muitas vezes a gente não percebe. Então tem que acontecer alguma coisa, alguma prova de Deus, né? Ou de Satanás também, um jogo, para provocar em mim, para que possa limpar aquele amor diminuído que está lá no profundo do profundo, que eu mesmo não sei, mas quando provocado eu vou perceber, tem ressentimento, tem amor diminuído. Então com aquela provocação, quando acontecer provocação, gente, parece que provocação, né, é coisa para deixar você do sério, tirar você do caminho. Não é. A provocação, seja ela qual for, ela vem em seu próprio benefício para nos restaurar. É impressionante. Na hora da provocação você percebe, opa, peraí, nossa, você às vezes quer ficar chateado porque vai contrário tudo aquilo que você pensa. Então, não é aquilo que você pensa que às vezes é o pensamento de Deus. Então, aí quando tem aquela provocação, né, então aquela é uma oportunidade para crescer no meu coração, e aí limpar meu ressentimento, amor diminuído, separar absolutamente Satanás e se unir com Deus. É impressionante. Então,
Gente, toda vez que tiver qualquer provocação, seja ela qual for, é uma oportunidade para o meu crescimento. Então eu agradeço muito, muito mesmo, porque aqui eu tenho várias, aqui na sede central, eu tenho várias pessoas, né, pastor Daí? Pastor Daí, senhora Yolanda, né, senhora Midori, senhora Sara, a senhora Satomi, sou Naoki. Eu tenho várias pessoas aqui que estão convivendo lá na mídia, lá, o Davi, né, o São Antônio, aqui mesmo, olá o Ronilson, cada um tem uma característica diferente, e é impressionante, e quando nós deparamos com nossos irmãos e irmãs, né, e principalmente com nossa figura central, então, através da figura central nós percebemos a intenção de Deus, então Deus usa a figura central para nos restaurar, para crescer o nosso amor, então Ele pede algo que parece que para você é impossível, ou assim, no momento assim, meu Deus, eu não sei fazer isso, como é que eu vou fazer isso de última hora, de último momento? Não, você pensa, não, se Deus está pedindo, mesmo você não tem capacidade nenhuma, se Deus está pedindo, nega você mesmo, nega, esquece que você existe, faz pela vontade do céu. Aí você percebe, quando você faz isso, quando você nega você mesmo, aí parece que surge outro amaral, é outro amaral, não tem nada a ver com aquele amaral decaído. É impressionante, o sentimento que tem, totalmente diferente. Não é, pastor Daí? É fantástico a experiência que tem, né? Mas no momento parece que você está cortando uma faca, né? Parece que está cortando teu coração, assim, cortando o fígado, né? Mas é impressionante, então quando corta, nossa, Pai Celeste. No momento que você quer reagir, você, não, opa, peraí, não, é Deus, como o tempo de Jacó, né? Quando Deus manda o anjo, né? Na posição de Satanás, para atacar Jacó, desloca uma coxa. Então, o pastor Daí pode deslocar quantas coxas do Senhor? Quantas vezes? Então, nós temos que estar preparados, né? Deus quer dar a bênção, mas nós temos que ter o quê? No caso de Jacó, tem que merecer. Satanás não vai permitir bênção sem merecimento, sem condição. Não tem como, é impossível. Ele não permite. Não permite. Então nós temos que agradecer a Deus, porque Deus está nos educando, nos puxando. Último, eu vi ontem, né, no guia interno do presidente, quando ele fala do curso de 40 anos do verdadeiro Pai, né? Então realmente, mesmo o próprio Deus abandonando o verdadeiro Pai, mas o verdadeiro Pai continuou, né? Continuou para servir a Deus, servir o coração de Deus, né? 7, perde a oportunidade de aprender a resolver junto com Deus e de viver junto com os 95% de Deus. Então, gente, é um momento especial que nós estamos vivendo nesse tempo precioso. Então, nós temos a nossa verdadeira mãe, temos a oportunidade. Eu fico pensando, nosso pai fala assim, quando eu for, quem vai cuidar do meu Deus? A nossa mãe está, substancialmente, cuidar do meu Deus. Quando a nossa mãe for, quem vai cuidar dos pais celestiais? Quem vai realmente dar alegria para os pais celestiais, alegria para os verdadeiros pais? Quem vai fazer isso? Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Foi o verdadeiro pai, se vai a verdadeira mãe, amanhã ou depois, será que eu estou preparado para Deus habitar dentro da minha vida e eu cuidar dos pais celestiais? Eu estou preparado? Então essa é a preocupação que eu tenho. Então nós temos que tornar aqueles filhos, né, celestiais, aqueles filhos de luz, aqueles filhos que realmente Deus pode trabalhar. Então, quando tem esse slide aqui bem interessante, que o presidente explica, né? Então, no caso de Cã aqui, né? O Cã, para herdar o coração de Noé, era só 1 minuto. Então, às vezes, Deus prepara a gente durante muito tempo, e aí, no momento que Ele quer passar a tua herança, a gente falha. Isso que eu tenho medo, o maior medo que eu tenho é eu tenho que estar preparado para não fazer igual o Cã, jogar o manto, e aí, acabando cedo, como diz lá, ser amaldiçoado, né? Maldito seja Canaã. Então, no momento de herdar o coração de Deus, então a gente tem que estar preparado para não cometer esse tipo de falha.
Será que nós estamos preparados? No momento assim, né? 1 minuto só, às vezes nem 1 minuto, pode ser 1 segundo, segundos. Então, às vezes seja no pensamento, seja no coração, seja nas palavras, seja nas ações. Então, é um momento dessa substância. Nós temos que ter capacidade de pegar a herança dos pais celestiais, a herança do Verdadeiro Pais. E qual a herança que o Verdadeiro Pai está nos dando? Nesse tempo, é o Messias tribal celestial. Essa herança, né? Então nós temos que haver a união, né? Não podemos fazer ter o fracasso que Cã teve, né? O fracasso da união de coração. Nós temos que ter união absoluta, né? Absoluta. Ok? Então, um outro ponto aqui é a razão por que Moisés matou o egípcio. Isto foi a vontade de Deus, que o povo israelita deveria acertar. Então é interessante, né? Porque isso se repete até o dia de hoje. Caim matou Abel. O lado de Deus bate o lado de Satanás para restaurar a polinização. Só que, se você olha fisicamente, nossa, aqui está errado, né? Mas se você entende a intenção de Deus, olha a visão, muda completamente, né? Muda aí a sua visão, nossa, não, essa é a intenção de Deus, né? Rompeu o apego de Moisés em relação ao palácio do faraó, precisava romper essa relação, né? Então nós temos que romper o quê? Nós temos que romper também o lado do apego ao mundo secular, completamente. Para estabelecer a nação celeste, nós temos que criar as leis celestes, né? Ter um ambiente celestial, de viver num ambiente celestial onde Deus possa atuar, estar junto conosco, viver junto conosco. 3, guiar o povo para acreditar em Moisés, mostrando o seu coração de patriota. Então, esse é o momento. Então, quando eu vejo o presidente lá em Jardim, eu penso que ele está assim, está no Monte Sinai, recebendo as palavras de Deus, dando orientação para nós, nos educando, e nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui recebendo as palavras de Deus, né? Nos orientando, nos qualificando internamente, nos preparando, limpando o nosso ressentimento, limpando a nossa natureza decaída, olhando como Deus olha, né? Amar como Deus ama, do ponto de vista de Deus, para que nós possamos acertar exatamente a vontade de Deus, todos juntos. Então, para atingir o propósito de ser um patriota, com um coração de patriota. Então, o que aconteceu lá, naquele tempo? A falha no primeiro curso da restauração de Canaã em nível nacional. Se os israelitas que estavam na posição de Caim tivessem entrado na terra de Canaã, obedecendo e submetendo-se a Moisés, que está na posição de Abel, teria estabelecido a condição de indenização em nível nacional para eliminar a natureza decaída. Gente, isso é interessante. Nós estamos vivendo nesse tempo agora. Pastor Daí, nós estamos estabelecendo o quê? Uma condição de indenização em nível nacional para eliminar a natureza decaída. Hein, pastor Daí? Chegou esse momento. Nós estamos atingindo um nível de nação, porque a partir do momento que a verdadeira mãe declara que o Brasil é o Brasil celestial, precisa limpar. E nós somos essas pessoas chamadas nesse tempo, irmãos e irmãs de todo o Brasil. Vamos nos unir, vamos dar alegrias para os pais celestiais, para os verdadeiros pais. Nós não vamos levar nada daqui, fisicamente. O que é que nós vamos levar? O que nós vamos deixar para os nossos antepassados e para a nossa descendência? Nós vivemos no tempo dos verdadeiros pais, vivemos nesse tempo. O que é que nós fizemos? Quando chegar no mundo espiritual, vai passar um filme da nossa vida. Poxa, você viveu todo esse tempo junto com os verdadeiros pais, o que é que você fez? Eu fico preocupado com isso. O que é que eu restaurei? Pelo menos, eu consegui vitória, né? Eu pelo menos voltei para Deus. Eu me tornei aquele filho que estava perdido e voltei para Deus absolutamente. Então, chegou o momento de nós, realmente como verdadeiros patriotas, restaurar essa nação, né? E assim estabelecendo então um fundamento de substância. Então, aqui tem que eliminar a natureza caída para o quê? Para estabelecer o fundamento de substância naquele tempo, que também não muda para esse tempo. Contudo, quando viram Moisés matar o egípcio, o entenderam mal, e a crítica do fato espalhou-se rapidamente. Gente, quando acontece qualquer coisa, é interessante, alguma coisa, alguém falou alguma coisa, aquilo se espalha, né? Parece que coisa ruim se espalha rápido. Por que coisa boa é tão difícil? Então nós temos que multiplicar coisas boas.
Ou veio esse seminário está sendo muito bom. Quantas pessoas querem participar? Eu acredito que nós vamos usar a tecnologia para realmente, nesse tempo, para atingir todo o Brasil, né? Preparar todos os nossos irmãos e irmãs do Brasil inteiro, os líderes, os pastores, os missionários, famílias abençoadas centrais, para nós atingirmos e aí multiplicar o princípio divino para várias pessoas, educar, treinar, né? Amar, servir. Então acredito, então o pastor Daí tem muito dom nessa área, né? Muito bom. Então Deus chamou por esse tempo, né, pastor Daí? Obrigado por ter vindo para a sede central. Então eu sei que Deus está trabalhando de todas as formas, né? O faraó, ouvindo aquilo, procurou matar Moisés, como está em Êxodo 2,15. Daí Moisés se viu obrigado a fugir do faraó, afastando-se dos israelitas, retirou-se para o deserto de Midian. Naturalmente, o fundamento de substância não foi estabelecido, e o custo da restauração dos israelitas a Canaã, centralizando-se em Moisés, foi prolongada uma segunda e, eventualmente, uma terceira vez. Então, o que acontece? Nós devemos ser o Josué e Caleb desse tempo. Devemos ter vitória para nós entrarmos em Canaã cósmica, restaurar a verdadeira Canaã. Então, nós temos a oportunidade. Pastor, daí chegou o nosso tempo, filho amado. Como o Senhor bem diz, né? Meu amado filho, filho querido, né? Chegou o nosso tempo. É o tempo que nós devemos nos unir absolutamente para dar alegria para os pais celestiais, os verdadeiros pais. Nós temos que realmente conseguir vitória para realmente dar alegria para a verdadeira mãe, porque nós queremos pelo menos fazer aquilo que o verdadeiro pai pelo menos desejava, viver pelo menos um dia, o reino dos céus aqui na terra. Será que nós não vamos permitir que a nossa mãe viva? Nós temos que permitir que a nossa mãe viva, para dizer, os meus filhos conseguiram. Obrigado, meus filhos, vocês conseguiram consolar meu coração. Eu posso pelo menos viver um dia antes de eu partir para o mundo espiritual. Imagine nossa mãe, senhora Yolanda, agradecendo a senhora. Yolanda, minha filha, obrigado, porque você conseguiu. Irmãos e irmãs de todo o Brasil, imagine o verdadeiros pais, né? O nosso pai que está no mundo espiritual, que está nos acompanhando, nos assistindo. A nossa mãe, todo o nosso antepassado, o bom mundo espiritual que está nos acompanhando aqui, a gente não pode ver, porque só se abrir nossos olhos espirituais, mas todo o nosso antepassado está nos acompanhando, nos assistindo, o tempo inteiro. Nós não estamos sós. Parece que aqui tem poucas pessoas, né? Mas esse salão está lotado. Quantos antepassados nós libertamos aqui? Né? Muitos. Libertamos e abençoamos. Todos eles estão acompanhando, eles estão desesperados, trabalhando com o verdadeiro Pai no mundo espiritual, desesperado para restaurar toda a terra, junto com a verdadeira mãe. Então, se nós temos corpo físico, vamos aproveitar. O nosso tempo, eu estou com, como já disse anteriormente, né, 57 anos, mas eu ainda tenho energia para trabalhar, para servir, né, e para realmente me tornar aquele filho de piedade filial, aquele filho que pode dar alegria para os pais celestiais. Eu não quero ser aquele filho que dê tristeza, mas só alegria. Mas depende de cada um de nós, né? Ok? Então, irmãos e irmãs, esse processo desse gráfico é muito interessante. Então, vamos começar a estudar, perceber, Pai Celeste, se acontece qualquer situação, seja lá A, B, C, D, com quem que seja, você tem que descobrir qual é a intenção de Deus para aquela pessoa perante mim. Porque aconteceu tal coisa, eu com o pastor Daí, um exemplo. Por que aconteceu aquilo? Puxa, o pastor Daí me falou tal coisa para mim. Nossa, qual será a intenção que Deus usou ele para me educar? Ouça aí, Yolanda, né? Vamos colocar aqui, né? Qual a intenção? O que será que ele quis dizer com isso? Não é? Ou qualquer outro irmão, né? Qualquer outro irmão, ou qualquer pessoa de fora. Eu tenho vários inquilinos que vêm conversar, né, comigo. Eu fico preocupado também porque tem a questão do coronavírus, né? Então, tem várias situações. Eu não queria citar aqui, mas, por exemplo, aconteceu agora, meu filho está trabalhando numa empresa, no laboratório, e, por incrível que pareça, 3 pessoas lá deu soro positivo. A empresa inteira entrou em quarentena, meu filho está em quarentena. E aí falou assim, Pai Celeste. E eu podia pensar, é meu filho, né? É meu filho mais velho.
Agora, né? Estou sabendo. Então, aí eu falei assim, orando ontem à noite, Pai Celeste, qual a intenção do Senhor? Será que, antes do sermão dominical, né? Ontem à noite, praticamente, já descobrindo sobre isso, então, sabendo sobre isso, então, qual é a intenção? O que será que Deus quer? Mudar, né? Eu tenho que mandar, Deus quer me educar, Deus quer me treinar, Deus quer, não, eu tenho que ver o coração de Deus. A dor de Deus, o coração de Deus é maior do que qualquer situação. Então, sabe, provas e provas uma atrás da outra, e você tem que perceber, descobrir qual é a intenção de Deus. É impressionante como provas vêm, e vêm provas de tudo que é lado, e vêm das pessoas que você está próximo de você, que você ama. Então, como você perceber isso, e como você manter seu coração, não mudar, você ser maleável ao coração de Deus, não muda, mesmo que aconteça tal situação, a tua direção, a direção que Deus te deu, você não muda, né? Então, porque a intenção dos maus espíritos é sempre o quê? É sempre, ele vem tentar para poder te restaurar, né? Então, se eu percebo qual é a intenção de Deus para me restaurar, então, se eu recebo aquilo de bom grado e desenvolvo, além de me restaurar, também restaura aqueles maus espíritos. Faz com que eles se tornem bons espíritos também, né? Então, é interessante que ontem o presidente, falando dessa parte aqui, quem, irmãos e irmãs que acompanharam ontem o guia interno do presidente, não tem como você não derramar lágrimas, dessa parte aqui, né? E muitas pessoas falam assim, acabou a época de indenização. Acabou para quem? A indenização não acabou para mim ainda, acabou para o Vedro Pai, para o Vedro os pais acabou, porque eles pagaram o preço, né? Pagaram o preço. Então, nosso pai falou isto depois da vitória do curso de indenização por 40 anos, que ele caminhou desde 1945 no curso de 8 estágios verticais e horizontais. Então, o Vedro Pai conseguiu vitória, mas ao preço muito alto. E nós temos que conseguir vitória. Agora nós estamos no curso do quê? No curso dos filhos. Pastor Daí, 25 anos passou o curso dos filhos, falta só 15 anos para terminar o curso dos filhos. Nós temos 15 anos para conseguir vitória, pastor. Irmãos e irmãs, e nós temos 7 anos aí, próximos 7 anos até 2027, e depois até 2035, completa o curso dos filhos. Então nós temos que restaurar, não só a nação do Brasil, mas restaurar o mundo, restaurar 7,7 bilhões de seres humanos da face da terra. É nossa grande responsabilidade, porque esse é o sonho de Deus, restaurar todos os filhos, toda a humanidade. É nossa responsabilidade. Então, eu não vou me alongar muito, porque meu tempo está, eu marquei o tempo aqui, né? Deixa eu ver como é que está meu tempo, está faltando poucos minutos para fechar meu tempo aqui. A condição vertical de indenização e a restauração horizontal para indenização. Então, condições verticais de indenização. Então, nós temos a condição vertical e a condição horizontal, né? Restauração horizontal para indenização. Então, a figura central pode cumprir sua missão somente através de restaurar para indenização todas as condições incompletas das figuras anteriores, que teve a mesma missão de uma vez. Então, nós temos aqui condições verticais de indenização, as condições historicamente acumuladas e aumentada pelo insucesso das pessoas encarregadas da providência, do custo providencial da restauração. Então, pessoa tipo A, B, C, D. Então, nós temos aqui, no nível horizontal, temos aqui eu, Amaral, né? Eu estou aqui nessa faixa etária de 60 anos. Então, será que eu tenho que restaurar a pessoa tipo A, B, C, D, daqueles que não conseguiram vitória? Então, nesse tempo se acumulou, no meu tempo de vida eu tenho que restaurar o nível o quê? Horizontal para indenização, restaurar a indenização, todas as condições verticais, uma vez através de uma pessoa. Então, o Vedro Pai fez a parte dele. Agora, a nossa parte, a nossa responsabilidade. Por isso que nossos antepassados, quando nós fazemos libertação, a condição desse tempo, nós temos que fazer, é nossa responsabilidade. Todos nós devemos fazer isso aqui. Então, a condição vertical de indenização e restauração horizontal por indenização. Então, continuando,
exemplos, né? Condições verticais de indenização. As condições historicamente acumuladas e aumentadas pelo insucesso das pessoas encarregadas da providência no curso providencial da restauração. Então, aqui, no tempo aqui, os 40 dias de jejum e oração de Jesus foram para restaurar a indenização ao mesmo tempo e horizontalmente, centralizando em si mesmo. Todas as condições verticais de indenização no estabelecimento dos 40 dias de separação de Satanás, necessário para estabelecer o fundamento de fé. Então, restauração horizontal para a indenização, restaurar para a indenização todas as condições verticais de uma vez, através de uma pessoa. Então, Jesus, aqui tem um exemplo de Jesus, né? Jesus restaurou de uma só vez. Quando Jesus veio naquela época, devido a todas as falhas, acúmulo de falha, um jejum de 40 dias, Jesus conseguiu restaurar tudo de uma vez só. Então, por que Jesus consegue fazer isso? Porque quando a pessoa é enviada, quando é o Filho de Deus enviado, ele tem essa condição de restaurar. Mas, na verdade, o quê? Na verdade, quem deve fazer o fundamento de fé e fundamento de substância? É nós, os seres humanos decaídos. O Messias vem e senta nesse fundamento. Mas quando nós falhamos, o Messias tem que fazer todo o fundamento de volta. Tem que restaurar tudo, pagar todo o preço. Então, é isso que o verdadeiro Pai fez no 8 estágio vertical e horizontal, quando ele ofertou para Deus, no custo do deserto. Então, essa vitória do verdadeiro Pai, nesse curso aqui, gente, é fantástico, quando ele fez isso em 89. Me parece que 31 de agosto de 1989, quando ele se declarou a vitória de 8 estágios verticais e horizontais. Então, quando o verdadeiro Pai fez isso, né, estabeleceu, nós temos agora um grande, passou daí, nós temos uma pérola, um ouro, um tesouro, um diamante diante de nós, porque o verdadeiro Pai, realmente, com grande sacrifício, com grande sofrimento, conseguiu essa vitória e deu essa vitória para nós. Agora é possível. Então, gente, se tem a questão do Messias tribal celestial, não reclame, agradeça, Pai, obrigado, eu vou fazer, vou cumprir minha parte. Vou cumprir minha parte. Essa condição, vou conseguir vitória absoluta, né? No nível individual, no nível de família, no nível de tribo. Claro que no nível vertical nós temos que fazer o 8 estágio, né? Mas podemos herdar tudo, essa herança. É possível, é possível. Então, aí muitas pessoas falam assim, pastor, só tem esse negócio de indenização, então as pessoas reclamam de indenização, por quê? Nós estamos fazendo o quê? Estão pagando indenização, então sem agradecer a Deus, porque tem essa fórmula de indenização. É isso aí, Holanda, imagine, se tem como você fazer um curso de restauração por indenização, quando você chega nesse nível, que você pagou, a partir daquele momento, você começa a crescer e desenvolver no nível original. Até então, eu estava pagando em nível de quê? Servo do servo, filho adotivo, filho ilegítimo. Você pagou, você conquistou o quê? A primogenitura. Você conquistou o direito de posse, porque você pagou. Então, quando o verdadeiro Pai falou assim, acabou a época de indenização, acabou para o verdadeiro Pai. Para os verdadeiros pais acabou, porque eles pagaram. Nenhum tipo de Caim, no mundo físico, no mundo espiritual, pode acusar o verdadeiro pai, nem a verdadeira mãe, porque eles pagaram, sacrificaram tudo, inclusive a sua própria família. E nós temos culpa por isso também, porque nós não assumimos nossa responsabilidade. Agora nós temos que pagar. Quando pagar isso aqui completamente, tornar-se zero, de zero tornar positivo, aí sim, aí eu posso dizer, para mim, acabou a indenização, porque eu consegui vitória. Mas para mim existe ainda indenização. Eu tenho que restaurar, é minha responsabilidade. Então, o que acontece aqui muitas das vezes? No caso do incidente. Então, finalidade, intenção, indenização, providência. Então, muito dessa parte, o que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas falam assim, acabou a época de indenização, não existe indenização, não deve nem pensar na indenização. Então, quando eu ouço de muitas pessoas isso, né? Que nosso pai já pagou, já não existe mais nada. Não, o verdadeiro Pai pagou.
Nosso pai falou que acabou a época de indenização, mas para ele, mas para mim não. Então nós temos que restaurar. Então é muito importante. Ok? Então, gente, então o que acontece aqui? Tentou esconder essa esfera da finalidade. Então, toda essa parte não existe, quer dizer, as pessoas dizem assim, não existe mais indenização, acabou a indenização. Não, a indenização continua para mim, para cada um de nós temos que restaurar. Então, tentou esconder a esfera da finalidade, quer dizer que não há indenização, não deve pensar na possibilidade da obra de indenização, deve julgar tudo apenas externamente, e assim provocou muitos problemas de Caim e Abel. Então, o fato da pessoa dizer, não existe mais indenização, então não existe mais Caim e Abel, né? Eu vou usar minha consciência. Então, começou a dar muita confusão, por falta de entendimento, e Satanás, o que é que ele fez? Utilizou isso, prolongou a restauração, prolongou o tempo, e muito sofrimento, e muito ressentimento, por falta de entendimento. Então, quando vejo essa maneira do guia interno do presidente, ele esclarece, né? Ele vai esclarecendo como restaurar novamente. Esse é o tempo. Agora que nós temos entendimento, tem clareza na nossa mente, então nós sabemos o que fazer, porque tem clareza. Nós não podemos mais errar, não podemos mais pecar, cometer esse mesmo erro, porque nós sabemos agora, sabemos como fazer. Então, nós temos que usar os 95% de Deus, né? E usar nossos 5% de responsabilidade. É nossa função, mas muitas das vezes nós esquecemos isso, e aí queremos usar só o 100% nosso. É esse que está o erro, né? Então nós temos que, o quê? Amar o inimigo. Então se tem algum inimigo dentro de mim, se alguma pessoa para mim é inimigo, então isso quer dizer que eu tenho que ainda crescer muito, para subjugar natural, e aí, quando eu faço isso, aí eu consigo restaurar e consigo ter o direito de posse, quando você consegue amar o inimigo, superar o amor diminuído e negar o eu. Então esse eu falso, o eu amaral falso tem que desaparecer. O Satanás está dentro de mim. Como é que eu vou encontrar com Deus dentro de mim? Eu só vou encontrar com Deus dentro de mim quando eu limpar Satanás dentro de mim mesmo. Então, o Satanás dentro de mim, o eu amaral, tem que desaparecer dentro de mim. Então, eu só posso encontrar com Deus. Para encontrar com Deus, eu encontro com Satanás primeiro. E eu tenho que vencê-lo. Sem vencer Satanás dentro de mim, é impossível encontrar Deus dentro de mim mesmo. Impossível. Não funciona. Porque é uma ponte, Deus está do outro lado, eu tenho que atravessar a ponte, no meio da ponte vou lutar com Satanás o tempo inteiro, eu tenho que encontrar com Deus do outro lado, então Satanás está no meio da ponte. Então ele vai deixar passar fácil? Não. Ele vai dizer assim, não, Amaral, você tem que pagar tudo que você deve. Se eu for pagar tudo que deve, mesmo com minha morte física, eu não vou pagar tudo para Satanás. Então, qual é a melhor maneira, qual a melhor forma? É o custo da restauração, o custo inverso, é o custo da restauração por indenização. Sem indenização, não tem como, eu tenho que acumular condição de indenização para vencer Satanás dentro de mim. Então não tem como fugir, gente, não tem. Esse é o segredo celeste, o verdadeiro Pai descobriu essa maneira, essa forma de nós retornarmos para Deus. E aí sim, aí nós poderemos realmente chegar à perfeição e atingir a posição de filhos e filhas de Deus. Então, muitas das vezes, a questão de ciúme, raiva, injustiça, apatia, crítica, lamentação, às vezes a questão de certo e errado. Então, às vezes a gente fica com esses pensamentos na nossa cabeça, que está, esse aqui não concorda, esse aqui concorda, aquilo está errado, aqui está certo. Então, no fundo, dentro de mim, existe amor diminuído. Por quê? Eu estou olhando esses aspectos aqui, mas no fundo, no profundo amor diminuído. Então, eu tenho que limpar, Então, eu tenho que correr contra o tempo. Às vezes, se eu pegar tudo de uma vez, isso aqui, eu não vou conseguir, então eu tenho que pegar um por vez. Então, pega aquele mais difícil, aquele que Satanás mais me domina. Cada um de nós sabe onde dói mais o calo, não tem assim ditado? Onde dói mais o calo? Onde eu sou mais fraco? Em que ponto eu sou mais fraco? Então, eu tenho um ponto fraco que Satanás me usa, toda vez para mim, para não desenvolver. Então, algum ponto fraco da Yolanda também, da pastora Yolanda, outro ponto fraco do pastor daí. Satanás vai pegar o ponto fraco nosso, para justamente não deixar de crescer e desenvolver. Vai pegar o ponto fraco nosso. Onde é o nosso ponto fraco? É aquele ponto fraco que Satanás utiliza para prolongar, quer dizer, passar o tempo. Você vai para o mundo espiritual não conseguir restaurar. Naquele ponto fraco, que Satanás te controla, te domina o tempo inteiro e você não percebe. Então, aquele Pai Celeste, onde é que é o maior ponto fraco que Satanás me usa o tempo inteiro? Aí, naquele ponto que eu tenho que trabalhar.
Então, quando você começa a trabalhar naquele ponto mais fraco, aí você vai fortalecendo, fortalece, aí sim, aí você vai melhorando a cada dia. Ok? Então Satanás, ele é o controlador do amor diminuído, né? Porque ele quer receber amor. Então a única maneira de nós realmente subjugar é através do poder do amor. Não é pelo conhecimento, nem pelo poder, nem pela posição, mas pelo poder do amor verdadeiro. Então, só o poder verdadeiro pode subjugar Satanás. E, gente, para encerrar, então, nós temos aqui, certo e errado, ele está certo, ele está errado. Quem está certo, quem está errado? Então, tem muito essa questão das opiniões, né? Então, o importante é a opinião, como se diz, né? Muitas vezes o presidente fala assim, você pode dar opinião, mas a sua opinião tem que estar livre da natureza decaída. Então, não pode existir ali o eu, não pode existir ali o amor diminuído, Satanás, né, embutido, porque Deus não vai ouvir a sua opinião, porque a sua opinião está carregada de amor diminuído, carregada de maus espíritos, né? E muitas vezes ele nos usa, Satanás pega assim, nos cega de um jeito que você não percebe, né? Eles usam várias formas, ele pega até a nossa ingenuidade, de uma simples, qualquer coisa, a mesma tecnologia, né, pastor Daí? Mesma tecnologia, recebe uma mensagem, eu entendo de um jeito, parece que entende de um jeito, passa de outro jeito, passa de outra maneira. O capeta, ele gosta de usar vários métodos para desestabilizar, para deixar você, tirar você da rota, do caminho, do centro, para mudar teu coração, para fazer com que você crie amor diminuído, ressentimento. Ele quer fazer isso. Então, Satanás está usando isso para me derrotar? Satanás, não. Já descobri, é isso que você quer? Não, comigo não vai acontecer isso. Então tem que vencer. Tem que vencer. Ok? Então, gente, eu quero agradecer muito a presença de todos os nossos irmãos e irmãs de todo o Brasil, essa oportunidade que os pais celestiais, os verdadeiros pais, nos deram, e também a pedido do presidente também, né? Agradecer ao presidente, porque ele tem sido meu grande pai, educador, né? Tem que educado bastante. Ele é firme, duro, mas é porque ele ama. Quando o pai ama, ele educa duramente. Então, se ele fosse uma pessoa, né, aquele pai só de amor, passa a mão na cabeça, não, ele educa, né, e exige, porque ele está herdando o coração dos verdadeiros pais, ele sente realmente o coração dos verdadeiros pais, o desespero da verdadeira mãe, e aí esse desespero passou para ele está passando esse coração desesperado para nós. Então, o tempo está muito curto, está muito pequeno, nós temos pouco tempo. Então, vamos aproveitar, cada um de nós, né? Vamos fazer uma avaliação, uma reflexão. Pai Celeste, até hoje, o que eu fiz? O que eu preciso corrigir? Né? O que eu preciso acertar? Por favor, né? Vamos orar para descobrir a intenção de Deus, o coração de Deus. Se descobrimos isso, aí todos nós acertamos a mesma direção, a mesma centralização, o mesmo ponto de vista de Deus, aí as coisas vão funcionar, vai crescer, vai desenvolver. E eu sinto que está acontecendo isso, está acontecendo muito milagre. Eu percebo nesse seminário de 2 dias, né, pastor Daí? Está sendo milagroso para muitos irmãos e irmãs, para mim também. Então, eu acredito que vamos usar a tecnologia para nós atingir todo o Brasil, né? Mas centralizado no ponto de vista de Deus, né? Ok? Então, agradeço muito a todos, né? Que Deus possa abençoar bastante. Não esquecemos que, infelizmente, as atividades que nós realizamos, né, externas, elas são importantes, desde que ela esteja conectada dentro do curso Fórmula. Então, nós não podemos jamais esquecer o curso Fórmula. O curso Fórmula norteia a nossa vida, o nosso caminho, do processo da restauração para voltar ao estado original. Porque o desejo de Deus é esse, que nós voltamos ao estado original, né? Atingimos a perfeição, conquistamos o direito de primogenitura, para conseguir depois o direito de paz e de rei, é rápido, é 1 minuto. O mais difícil é o direito de primogenitura. Esse período, ver o pai durou 40 anos para conseguir. Então, vamos todos juntos, unidos, ok? Então, se vocês realmente concordam que devemos nos unir absolutamente para fazer a vontade dos verdadeiros pais, dá um adiu bem grande aí. Adiu. Muito obrigado, vamos fazer oração. Nossos amados pais celestiais, verdadeiros pais do Senhor da humanidade. Pai,
O Senhor realmente nunca desistiu de nós, Pai. Mesmo que nós abandonamos o Senhor, quando Adão e Eva abandonou o Senhor, Pai, realmente quanta dor ao longo da história humana. Mesmo assim, o Senhor, como Pai de amor, que nos criou como vossos filhos, o Senhor tem buscado, Pai, através de lágrimas, suor e sangue, ao longo da história humana, cada um de nós. Cada um de nós representamos aqui, Pai Celestial, nossos antepassados. E o Senhor enviou Jesus Cristo há 2000 anos atrás, tentando, Pai, restaurar o ser humano de volta. O ser humano naquela época não entendeu o vosso coração, Pai. E hoje nós temos verdadeiros pais. Nosso verdadeiro Pai pagou um preço tão alto para restaurar cada um de nós. Ele já foi, nossa mãe está na linha de frente tentando restaurar a humanidade. E nós ainda, Pai Celestial, por falta de entendimento, Pai, por falta de condição, ainda estamos longe, Pai, do vosso coração. Porque se nós fôssemos entender o vosso coração, Pai, nós não suportaríamos, Pai. Por isso, Pai, o Senhor está nos educando pouco a pouco, dia após dia, quebrando barreira, Pai Celestial, triturando, Pai Celestial, nossos ossos, até limpar todos, Pai Celestial, o mal dentro de nós mesmos, através da educação da vossa palavra, do princípio divino, Pai, que realmente nos liberta, faz com que nós possamos haver um entendimento, a clareza, Pai Celestial, da vossa vontade, purificar o nosso coração, a nossa motivação, Pai, centralizar em vós, o nosso espírito, Pai, conectado ao vosso desejo. Pai amado, abençoe, Pai Celestial, imensamente a verdadeira Mãe, proteja, Pai, toda a vossa providência mundial, aqui na América Latina, o reverendo Kim Sansuk, Pai, o presidente Coito Soranã, que eles possam ser inspirados por vós, Pai, saúde para eles, para que junto com eles nós possamos estar unidos para restaurar essa nação, Pai, através do Messias Tribal Celestial. Pai, esse é o nosso ponto, Pai Celestial, final, o Messias Tribal Celestial. Nós temos que conseguir vitória, e para isso, Pai, nós precisamos ter vitória absoluta. Por isso, como diz o verdadeiro Pai, se você quiser dominar o mundo, tem que dominar você primeiro, dominar a si mesmo. Então, o primeiro domínio, Pai, é sobre a mim mesmo. Eu tenho que ter esse domínio dentro de mim mesmo. Sem esse domínio, Pai, impossível, Pai Celestial, ver o domínio de amor verdadeiro entre esposa e esposa, entre pais e filhos, na tribo, Pai, na nação e no mundo. Por isso, Pai amado, permita que nós possamos juntos, unidos, conseguir vitória absoluta, centralizados em vós, Pai. E nossos irmãos e irmãs de todo o Brasil, Pai Celestial, todos os pastores, todos os missionários, todos os líderes do home group, famílias abençoadas centrais, membros, internos e externos, segunda geração, Pai, todos unidos, um só objetivo, devemos nos unir para restaurar e dar alegria para vós e para os verdadeiros pais. Mas sem a unidade centralizada, junto com a nossa figura central, é impossível, porque a figura central representa os verdadeiros pais, e eles são, Pai Celestial, o guia para nos orientar e assim haver o processo da restauração. Obrigado por tudo, pelas vossas bênçãos, por esse domingo. Abençoe a todos, Pai Celestial, eternamente. É que vos agradeço por tudo, em meu nome, José Amaral da Mota, da família Abençoada Central. Adiu. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, vamos tomar os nossos assentos, para nós acompanhar os avisos e notícias, e também acompanhar o relatório das atividades da semana. Hoje nós temos avisos do Departamento de Famílias Abençoadas. O Departamento das Famílias Abençoadas do Brasil está anunciando seus próximos eventos no mês de julho e agosto. Então, o primeiro aviso é um seminário de preparação para a bênção. Esse seminário é online, para jovens da primeira geração. E um ponto importante para nós entender aqui é que não somente os candidatos ao noivado ou à bênção podem participar deste seminário, mas também jovens da primeira geração, acima de 15 anos, mesmo que ainda não seja candidato oficial para a bênção. E esse seminário vai acontecer nos dias 18 e 19 de julho. Vai ser via Zoom. O segundo aviso
É o seminário de preparação para a bênção, também é online, para jovens da segunda geração. E também é possível participar deste seminário qualquer jovem da segunda geração acima de 16 anos, mesmo que não seja candidato oficial para a bênção. Esse seminário vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto, também via Zoom. O terceiro comunicado do Departamento de Família é a convocação para conselheiros de noivado da primeira geração. E também neste seminário haverá um possível noivado, ou mate. Será realizado a indicação de noivado pelos conselheiros centralizado na sede continental da América Latina para candidatos da primeira geração. E é bom anotar aí as datas. Esse seminário vai acontecer dia 25 e 26 de julho, também via Zoom. Então, todas as atividades aqui do Departamento das Famílias Abençoadas via internet, tá certo? Online. Então, tem uma data limite para os candidatos a atualizar e entregar documentação para o DFA aqui na sede central. Será até o dia 20 de julho. Ou seja, para os candidatos poder estar com tudo listo, toda a documentação preparada. Essa documentação tem que chegar até o Departamento das Famílias até o dia 20 de julho, tá certo? Se não tiver documentação tudo ok, então não poderá participar. Também é importante, todos os candidatos devem estar inscritos e aprovados no site de noivado que aparece aí também na tela. 4. Convocação de pais da segunda geração e filhos tipo Jacó. Será realizado indicação de noivado pelos pais e conselheiros, centralizado também na sede continental da América Latina, para candidatos da segunda geração e filhos tipo Jacó. Esse seminário será realizado nos dias 29 e 30 de agosto. Quem pode participar? Pais que têm os filhos da segunda geração, nesse seminário aqui de 29 e 30 de agosto. A data limite para atualizar a entrega da documentação no DFA, na sede central, será até o dia 25 de agosto. Então, os pais querem participar. Os filhos, então os pais, junto com os filhos, têm que também providenciar toda a documentação e entregar para o Departamento das Famílias até o dia 25 de agosto. Todos os candidatos devem estar inscritos e aprovados também no site. Irmãos e irmãs, este pedido é para os pastores e missionários. Então, pedimos para todos os pastores e missionários que verifiquem suas missões, candidatos para participar destes noivados da primeira e também segunda geração e filhos tipo Jacó, e encaminhar a documentação o mais rápido possível para o DFA, Departamento de Famílias Abençoadas aqui do Brasil. Então, para mais informações, nós pedimos que entre em contato com o Departamento das Famílias. A senhora Linda e a senhora Yolanda estão aí para responder as perguntas e tirar qualquer dúvida. Ok, esse foi os nossos avisos e neste momento nós vamos apresentar o relatório das atividades da semana. Então, irmãos e irmãs, vamos às atividades desta semana.
Foi uma semana com muitas atividades dos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Como o pastor Amaral já informou aqui no sermão, neste momento nós nos encontramos em meio a um seminário de preparação para novos missionários. Eu vou falar um pouquinho no final do relatório. Mas vamos às atividades dessa semana, então eu gostaria de iniciar mostrando aqui as atividades da UPF. Obrigado, doutor Simão, por ter enviado o relatório. Mas agora no dia 8, teve a reunião via Zoom com o doutor Walsh e líderes e secretários regionais. E é interessante a gente entender todos esses eventos da UPF, porque eles têm a finalidade de preparar também para o grande evento da Verdadeira Mãe. No dia 6, no dia 11, teve a reunião via Zoom com o Dr. Walsh e líderes regionais discutindo o webinar para cada região. Também no dia 12 foi a primeira reunião de planejamento sobre o Conselho de Cúpula Internacional para a Paz da América Latina, das Américas e Canadá, das Américas e Canadá. No dia 12 também, reunião de planejamento sobre a Associação Internacional de Parlamentares para a Paz. Então, como eu disse, é muito importante nós saber a finalidade desses eventos, aqui principalmente o Conselho de Cúpula Internacional para a Paz. E esses eventos do Conselho de Cúpula são para ex-presidentes e primeira-dama. Então, em primeiro lugar, o Conselho de Cúpula Internacional para a Paz, chefes, ex-chefes de Estado e primeira-dama, e aí está envolvendo todas as organizações dentro da UPF, a AIPP, a AIPD, a Associação Acadêmica para a Paz de Mídia, e também a Associação de Negócios para a Paz. Então, todos esses eventos, essas atividades, eles têm a importância de preparar o evento da Marcha da Esperança com a Verdadeira Mãe. Então, nós queremos agradecer o esforço de todos os irmãos aí que estão trabalhando junto ao UPF. Nós recebemos também os relatórios aqui do Estado de São Paulo, e aí nós temos as atividades de home grupo, lá de Santo Amaro, o home grupo Canto do Amanhecer, o home grupo Caminho da Vitória Eterna, o home grupo Sol e Lua, e também o home grupo Sanchiné. Então, muito obrigado aos home grupos lá em Santo Amaro que estão realizando as suas atividades. Que os pais celestiais, Deus Pai, abençoe grandemente. Aqui também nós temos o relatório da igreja, da comunidade sagrada de Pinheiros. Nós temos aqui o home grupo do San Juan, da sede central, está fazendo as suas reuniões. O home grupo do CCL, essa semana, teve 15 participantes. O home grupo Coração Verdadeiro do Parque do Carmo, lá na Zona Leste, também toda semana realizando a sua reunião. Em Ribeirão Preto, também, a reunião dos home group, são 3 home group trabalhando lá na cidade, e nós temos aqui a impressão de uma convidada que está assistindo os vídeos, a mãe espiritual, a senhora Sirlene, a missionária, e a filha espiritual, a Célia. E a Célia disse: eu gostei muito e entendi que a ação de dar e receber sempre tem que ser entre 2 seres. Assim, com a ação de dar e receber, com Deus, podemos cortar a negatividade, surge a paz. Preciso muita oração, mas estou feliz pelas respostas de Deus. Parabéns, continue cuidando bem desta filha espiritual, desta convidada. Também nós recebemos aqui o relatório do home group em Franca, aqui no interior do estado. Parabéns aí aos nossos missionários. E também o home group de Osasco, ali são 2 home group na cidade de Osasco, realizando as suas atividades. Parabéns aos irmãos aí em Osasco.
Mas também a reunião com os membros lá em Sorocaba, né? Parabéns também aos irmãos em Sorocaba. E mais um home grupo lá no CARP da Liberdade, né? Os nossos jovens universitários estão realizando hoje home grupo, né? E essa semana uma convidada nova, também universitária, participou lá da reunião do home grupo. Nós recebemos também essa semana as atividades da região norte do estado de Minas Gerais. Lá tem 4 home group ativos, né? Aqui nós recebemos, e são 4 reuniões, ou seja, cada home group está realizando a sua reunião. E também nós recebemos a impressão dos novos convidados. Então, convidada da senhora Zélia, né? A nossa irmã Zélia está dando testemunho, e a convidada respondeu para ela e disse: entendi o plano de Deus para com os homens, o comportamento do anjo, o ciúme é um pecado tão grande, leva a fazer coisas muito ruins. Quando o lado mal predomina, vem a infelicidade. Entendeu muito bem a queda? Também a mãe espiritual, a senhora Elza, está enviando vídeo para a filha espiritual, a Flávia, e a Flávia respondeu: entendi que a espiritualidade e a ciência devem andar juntos, e assim alcançar a felicidade. Parabéns, a senhora Elza está com outro filho espiritual, é o Marcílio, né? E ele respondeu para a senhora Elza: o ser humano busca a plena felicidade, mas ainda são infelizes. E isso se dá em razão do lado mal, que todos nós temos. Quando o lado mal predomina, a infelicidade apodera. Entenderam muito bem a conferência? Parabéns aí à região norte de Minas Gerais. Nós recebemos também relatório do estado da Bahia. Parabéns aos nossos irmãos baianos, os meus conterrâneos, claro, né? Então lá, o pastor Anísio fez reunião a nível estadual com todos os membros, né, do estado da Bahia, e também o relatório de Brumado na Bahia, o sermão online todos os sábados. Também o missionário, o senhor José Marcílio, está realizando 1 a 1 via internet, né, ou chamada de WhatsApp com o convidado, e a reunião dos home grupos, né, estão acontecendo toda semana, né, também o estudo do princípio divino com os jovens. Parabéns ao estado da Bahia. Nós temos relatório também do estado do Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, reunião da MPM do Rio de Janeiro, reunião de home grupos semeadores da paz. Parabéns aos irmãos aí no estado do Rio de Janeiro, nossos irmãos carioca. E também um relatório do estado de Brasília, né? Ou de Brasília, a atividade com os membros em Brasília, em nossa reunião de vigília, né? Ali estão fazendo a reunião e fazendo a vigília junto. Então, tudo é possível nessa época, através da internet. Muito bom, parabéns. Relatório do estado do Pernambuco. Nós recebemos toda a semana, né, o relatório do estado do Pernambuco. Reunião do home grupo Oliveira Celeste, reunião do home grupo Nova Esperança, reunião do home grupo Manancial. Parabéns aos home grupo. Lá está bem ativo no estado do Pernambuco. E veio também a impressão dos convidados novos que estão acompanhando as videoconferências. Aqui a mãe espiritual é a Paola Cândida. E o filho espiritual é o Bruno, é um professor de ciência. O professor Bruno, ele assistiu os vídeos e ele respondeu: achei interessante porque explica a religião em união com a ciência. Está mostrando que a ciência também é importante para poder entender o mundo e o universo. Mostrou que para conhecer Deus é interessante entender a criação dele, que faz totalmente sentido. Entendeu bem a introdução geral, entendeu bem o princípio da criação. Parabéns a Paola, continua cuidando bem do professor, tá bom? Ele vai nascer, tá certo? Vamos acreditar.
Também aqui nós recebemos a impressão do convidado, do nosso missionário lá em Recife, o senhor Raimundo. O convidado é o Luciano, e o Luciano diz: o seminário é bem elaborado, não há salvação imediata para um mundo repleto de pessoas promíscuas. Discernir sobre o bem e o mal não torna uma pessoa sem pecado, é claro, precisa do Messias, né, meu irmão? Então Deus abençoe aí o nosso missionário Raimundo, cuida bem desse filho espiritual. Relatório do estado do Mato Grosso, Cuiabá, pastor Edson, né? Sempre está enviando os relatórios para nós. E lá em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, as famílias abençoadas estão levando muito a sério assistir o guia interno do presidente. Eles estão reunindo a família, né? E assistindo junto. E também aqui nós temos uma convidada, a mãe espiritual está fazendo 1 a 1 via online, mas nós temos mais 1 a 1 aí do estado do Mato Grosso, Cuiabá. Então a mãe espiritual Carol, a filha espiritual a Helenice, está fazendo 1 a 1 aí por chamada de WhatsApp, ali mais 1 a 1. Aqui também nós temos em Cuiabá, o pai espiritual é o Rodrigo, a filha espiritual é Arielle, e Arielle mandou a impressão dizendo: quero te agradecer, e dessa vez não é pelo incentivo físico, é pelo espiritual e pessoal. Então ela quer entender realmente. Você tem edificado a minha vida sem saber. Comecei a ler a exposição do princípio divino. Tudo isso tem sido bênção na minha vida, tem me ensinado muito. Sempre li e ouvi pregações de pastores variados, mas nunca senti antes o que senti e ainda estou sentindo hoje. Houve um clarão na minha vida que me emocionou. Parabéns, Rodrigo. Continua cuidando aí bem da nossa irmã, nossa nova irmã aí para a igreja de Cuiabá, né, do Mato Grosso. Parabéns pelo trabalho que estão realizando. Relatório do estado do Paraná, recebi aí da nossa pastora Célia. E a pastora Célia, desculpa, aqui foi repetido. Ok, lá no estado do Paraná, na terça-feira, dia 9, reunião do San Juan, 14 participantes com o tema Guia Interno do Presidente. Então, nossos jovens do San Juan, lá no estado do Paraná, eles assistem e depois traz essa temática aí para a reunião do San Juan. Parabéns. Né? Nas quartas e sábado, reunião do jovem, sob a coordenação da Maitê, 25 participantes. Também a palestra Rafael Santana, né, com o tema Vida de Pureza, 30 participantes. Parabéns aí, irmão Rafael Santana, né? Muito bom. Também veio do estado do Paraná, atividade da IPM, projeto Amor em Movimento, entrega à Casa de Mulheres brasileira, essa entrega ali de doações, né? E também na quarta-feira, dia 10, foi realizada a reunião com a diretoria da MPM, e no dia 6, reunião geral da MPM Brasil, com mais de 100 participantes. Então, o Zoom ele tem um limite, né, dependendo do plano que foi feito, e muitas irmãs tentaram entrar e não conseguiram, porque chegou ao limite da participação. Também lá no estado do Paraná, no domingo, reunião com 21 membros de Curitiba. No dia 7, reunião de home group em São José dos Pinhais, Paraná. E também os membros internos da igreja estão assistindo o guia interno juntos, né? Parabéns. E a pastora Célia, ela mesma está dando conferência online, né? Então aqui neste momento, a filha espiritual é a Carla, e está assistindo aqui a vida do Messias. Já chegou a assistir a vida do Messias, a vida dos verdadeiros pais, né?
Parabéns, pastora. E a convidada diz: obrigado por esta conferência, estou aprendendo muito sobre espiritualidade e estamos gostando muito. Parabéns ao Estado do Paraná. O relatório do Estado do Amapá veio duas impressões dos convidados que estão recebendo os vídeos de conferência. A Vilma, ela disse: achei muito bom, bem explicado, vou compartilhar. Então, o próprio convidado está falando: eu posso compartilhar esses vídeos com os meus amigos? Veja que está, nossa, muito bom, se multiplicando, né? Também o Renato, ele respondeu: achei muito interessante, me chamou muita atenção. Através dessa conferência, minha mente abriu bastante em relação ao cristianismo. O Senhor manda quando tiver novamente. Parabéns aí, está pedindo para mandar os vídeos, né? Que os pais celestiais, Deus Pai, abençoe grandemente. Agora o relatório aqui do estado de Minas Gerais, né? Como são duas regiões, nós tivemos lá da região norte, agora a região sul, né? Aqui do estado de Minas Gerais, com sede em Pouso Alegre. No dia 6 de junho, reunião da MPM em Pouso Alegre, sob a direção da senhora Cristina Santos, né? Parabéns aí à pastora Cristina, na frente da AMPM. A reunião com as famílias abençoadas e membros de Pouso Alegre, no dia 7. Parabéns. Também no dia 11, as mulheres de Pouso Alegre participou da reunião unificada da MPM Brasil, juntamente com as pastoras e missionárias. Mais de 15 irmãs de Pouso Alegre se fizeram presente, e teve algumas que não puderam entrar porque chegou ao limite de 100 irmãs. Parabéns aí aos irmãos de Pouso Alegre. Aqui nós temos impressão dos convidados que estão recebendo os vídeos. A senhorita Rafaela, ela enviou e recebeu o retorno. Ela enviou os vídeos e recebeu o retorno. E aqui o convidado da filha espiritual, a Michele. A Michele respondeu para a Rafaela assim: achei bem interessante e entendi que o princípio da criação tem a função de mostrar realidade, características, lei, propósito e coração de Deus. Parabéns, olha, muito bom. E ela continuou dizendo: as partes que me chamaram a atenção no vídeo foram através do conhecimento de saber qual é a finalidade de Deus. Descobrimos a finalidade da nossa vida. Parabéns, olha, parece que ela está falando o que o conferencista está falando. Muito bom. Também a Camila, ela é convidada da Raquel, a irmã Raquel, a senhora Raquel, né? Enviou o vídeo e recebeu o retorno da Camila. E a Camila diz assim: eu amei, né? Amei, amém. Obrigado de coração, que Deus continue abençoando ambas, a minha e a sua família, né? Ou todas as famílias também. Parabéns aí ao estado de Minas Gerais, região sul. Vamos a mais um relatório do Tocantins. Nosso pastor Silvio, né? Querido pastor Silvio, também lá no Tocantins, o home group está reunindo ali 2 home group, né? O de jovem e o das famílias, né? Parabéns aí às atividades. E também a Ingrid Moreira respondeu novamente. Ela disse: o nosso relacionamento com Deus no domínio direto, quando isso acontece, nós iremos experimentar o coração de Deus intensamente dentro de nós. Meu coração deu um aperto. Por quê? Eu quero estar com Deus. É que Ele deseja, é o que Ele deseja, claro, né? Tanto estar com a gente. Parabéns, Ingrid. Parabéns aí aos irmãos do Tocantins, a jovem que estão dando testemunho, e o Humberto Lima, né? Também ele respondeu nessa parte que ele falou sobre a nova verdade, é realmente os pontos que ele disse, né? Que acabaria com a ignorância humana. É verdade, não tem como discordar, porque isso é muito lógico. Parabéns, muito bom. Vamos continuar. O relatório do Mato Grosso do Sul. Estão ali todas as organizações trabalhando, mas no Mato Grosso do Sul aconteceu reuniões com os missionários das regiões,
aqui da região de Campo Grande, depois reunião com as 5 regiões de missionário, também um rondoquê diário com os missionários das 5 regiões e a região também de Dourado. Parabéns aí, cuidando bem dos missionários. Também o home grupo de jovem do Carpe em Campo Grande, 3 convidados novos, isso é muito bom e muito interessante quando se fala de convidados novos, né? Muito bom, parabéns. Home grupo Sol Nascente em Campo Grande, home grupo de jovens do Carpe de Campo Grande, aí os 3 convidados novos. Em Nioque, Mato Grosso do Sul, doação de máscara na aldeia Brejão e também a MPM lá fazendo doação de máscara. Nós recebemos também de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso, aqui a impressão dos convidados ao escutar os vídeos do princípio divino. Então aqui uma professora, e ela responde, todos deveriam ver essa mensagem de crescimento espiritual e conhecimento. Ela chegou à conclusão que todo ser humano deveria assistir o princípio divino. E também a Silvana, ela é uma pastora evangélica, ela disse assim, o vídeo está falando de um plano de salvação que ainda não foi concluído. Parabéns aí à pastora, entendeu que a salvação não foi concluída. E também lá em Nova Alvorada do Sul, um membro novo assinou a ficha de membro. Parabéns aí, uma salva de palmas a Nova Alvorada do Sul, que ganhou um membro novo. Irmãos e irmãs, é tão interessante esse tempo, até a escolinha dominical de Campo Grande está fazendo a escolinha online. Parabéns, a criançada entrou também na internet, e lá com a professora da escolinha está fazendo a reunião online. Então não há dificuldade, não tem barreira, não tem nada que nos para de fazer as atividades, tá certo? Eu achei interessante e eu trouxe esse anúncio porque a aula de coreano online, toda segunda-feira para adultos. Então os irmãos do Brasil que desejar fazer também, pode aqui estar escrevendo, né, lá com Campo Grande, a mensalidade aí tem a mensalidade, né, R$40 e tem o horário às 20 horas. Quem quiser mais informações pode entrar em contato lá com Campo Grande. Ok, não podia deixar de mostrar porque é muito interessante nós estudar aí o coreano. Relatório do Estado do Rio Grande do Sul, pastor Neudi, muito obrigado, né, pelos o senhor sempre mandar o relatório. Então a atividade da semana lá no estado do Rio Grande do Sul, com os membros, né, parabéns. Mas o pai espiritual aqui é o nosso irmão Elvo, e ele está enviando os vídeos do princípio divino, e o Grazi, que é o filho espiritual, respondeu para ele, toda criação precisa de um período para o aperfeiçoamento, o ser humano que tem uma porção de responsabilidade. Então ele entendeu que o ser humano é diferente do restante da criação, que tem que cumprir uma responsabilidade. Deus não interferiu nas escolhas de nós, seres humanos. Entendeu a queda também, né? Claro. O mundo espiritual é o destino de todas as pessoas após a sua morte. Tudo o que fizemos aqui na terra é ligado no céu. Existe uma ligação de dar e receber do mundo físico e espiritual, que reflete tudo o que fizemos aqui. Claro, ele queria completar aqui na terra. O pecado de Adão e Eva foi o adultério. Até os dias de hoje, está presente em nós, seres humanos. Entendeu muito bem o princípio da criação e a queda. Parabéns, irmão Elvis. Continua cuidando aí do nosso irmão, tá bom? Relatório do estado de Santa Catarina. Então, lá em Santa Catarina, toda sexta-feira e sábado, às 14 horas, realizamos um encontro virtual com os jovens. E também as reuniões de home group lá no estado, né? Toda semana, os home groups estão se reunindo. Parabéns aí ao estado de Santa Catarina. E o relatório do estado de Alagoas, lá em Alagoas, no dia 12 de junho, foi o encerramento do seminário, ou webinar,
do curso da vida dos verdadeiros pais. Foi com os jovens. Esse curso durou 5 dias. Parabéns. Então, neste momento, eu gostaria de agradecer a todos os estados que enviaram os seus relatórios, mas eu gostaria de agradecer também aos pastores estaduais que esforçaram. Então, o presidente ele deu uma direção que nós deveríamos marcar um seminário e realizar um seminário para novos missionários. Então, essa semana foi uma semana bem corrida, foi ligando 2, 3 vezes para cada pastor, e assim a gente chegamos a somar com os novos missionários do estado de São Paulo, que assumiram este ano, e também com a indicação dos pastores de famílias abençoadas, irmãos, para participar desse seminário. Nós chegamos a mais de 140 participantes. Então, os conferencistas desse seminário foi o presidente Coite, o senhor Onan. Agora à tarde nós temos o pastor Samuel, nós tivemos o pastor Amaral, a minha pessoa, e hoje pela manhã o pastor, o doutor Simão. Então, um seminário de preparação para novos missionários. E aí a nossa sala virtual. Mas é tão interessante que é como se nós estivéssemos ali pessoalmente, realizando o seminário como se fosse presencial. Muito obrigado aos participantes e obrigado a todos os que estão ajudando a organizar, desde o presidente Coide, o senhor Onan, e também aqui o pastor Amaral, o senhor Ronius, a pastoral em si, e também a todos os pastores de estado que fez a indicação para os candidatos aqui a assistir esse seminário, os participantes do seminário, e candidatos aí a futuras missões. E vamos então abraçar a missão nacional. Irmãos e irmãs, que os pais celestiais dos pais abençoem, mas eu não podia deixar aqui de anunciar o resultado do testemunho dessa semana. Nós batemos a meta. Aju, nós estamos aqui com 563 membros enviando os vídeos. Irmãos, muito bom, parabéns. Nós também temos 8.111 pessoas recebendo os vídeos. Que os pais celestiais dos pais abençoem. Mas não vai parar por aqui, porque a providência precisa avançar. 8.111 pessoas não representa ainda toda a população brasileira, tá certo? Então nós precisamos salvar a população brasileira, então nós temos que aumentar a nossa meta. E neste momento eu quero, isso, claro, perguntei para o presidente, Então, o presidente pediu para nós declarar nesta manhã que a meta agora é alcançar 700 membros enviando os vídeos. Então, por favor, aquele que não está enviando ainda, entra aqui no número de 700, porque nós temos a meta agora de alcançar 10.000 convidados recebendo os vídeos, para que possamos alcançar 100 membros novos por mês no Brasil. Tá certo? Aju? Então, irmãos e irmãs, quero agradecer, e assim então, agora, com 563 pessoas para a nova meta, que é 700, então nós alcançamos aí 80,42% já da nova meta, tá certo? Para alcançar os 700. Vamos chegar aos 100% e ali, para nós chegar a 10.000, com 8.111, então nós alcançou 81,11%. Então, a minha esposa está me inspirando, está me ajudando, mas é claro que aqui o ranking continua com o senhor Flávio Margalhães,
foi a pessoa que mais enviou vídeos. 654 pessoas ele está enviando vídeo, tá certo? E nós chegamos ao número de 50 1 a 1. Então tem 50 irmãos fazendo 1 a 1 com 50 convidados, ou 50 convidados recebendo 1 a 1. Mas a direção nacional é continuar enviando os vídeos para nós alcançar 700 pessoas e chegar aos 10 mil. E um outro ponto muito interessante para a restauração nacional, que é direção e que traz crescimento espiritual para nós, é escutar o guia interno. Então, neste momento, nós estamos com 1.182 membros do Brasil assistindo o guia interno do presidente. Então, o senhor e a senhora que ainda não assistiu, não entrou nesse clima e não entrou ainda no processo da restauração nacional e também dos 7 anos, do segundo curso de 7 anos. Tá certo que os pais celestiais, verdadeiros pais, abençoe grandemente na parte do relatório.